Estou aqui mais uma vez, concurseiro. Você está se preparando para a prova do Conselho Federal de Biologia. É o que vos fala, professor Ronilson Mendes, direto aqui dos estúdios da BBC. Vou agora falar para você aqui um assunto super interessante. Vamos agora tratar de quórums, entendeu? Quórums para deliberação, votação, abertura de sessão no plenário, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós temos, eu classifiquei aqui no meu esqueminha aqui, ó, uma tabela que eu fiz bacana para você, 5 tipos de quórum. Qualquer quórum, nós temos qualquer quórum, nós temos maioria simples, nós temos 5 conselheiros, maioria absoluta e quórum de 2/3 dos conselheiros. Primeiramente, caro estudante, Ronilson não gosta de matemática, mas primeiramente você fica sabendo que o plenário ele é composto de 10 membros efetivos, tá? Ok? Então o que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é a metade mais 1, ou seja, 5 mais 1 dá quanto? 6. E estando presente a maioria absoluta, qual é a maioria simples? É a metade dos 6, que seria no caso 4, ok? A maioria simples também é conhecida com o nome de maioria relativa, tá? Pessoal, preste muita atenção agora. Eu preciso de um quórum, qualquer quórum, né? Independe de quórum, a reunião solene. Nós temos 3 tipos de reunião. Nós temos reunião solene, ordinária e extraordinária, tá? Eu já falei isso aí na aula sobre reuniões. E reunião solene, que é aquela reunião que ocorre para você fazer uma homenagem, para você fazer para você prestar alguma condecoração ou para você empossar conselheiros. Essa reunião solene, ela independe de quórum, ok? E agora, Ronilson, eu preciso de maioria simples. Para quê? O que é maioria simples, pessoal? Maioria simples dos conselheiros é quando eu tenho a maioria absoluta dos presentes, ou mais, né? A maioria simples é a maioria absoluta dos presentes, em outras palavras, conforme o nosso próprio regimento já falou dessa maneira. Então a maioria simples pode ser entendido como sendo o quê? A maioria absoluta dos presentes, ok? Também conhecido com o nome de maioria relativa. E para que eu preciso de maioria simples? Primeiro, em regra, pessoal, as deliberações, ou seja, as decisões, a votação, entendeu? É tomada por maioria simples. Ou seja, se tem lá 6 conselheiros, que é justamente a maioria absoluta dos conselheiros, para que uma resolução, para que seja tomada alguma decisão, ou mesmo no caso de uma eleição, eu tenho que ter a maioria simples, ou seja, pelo menos 4 votos favoráveis. 4 votos favoráveis ganhou a eleição, votou a resolução, aprovou uma resolução. Tranquilo? Então tá. Então eu preciso da maioria simples para quê, Ronilson? Primeiramente, em regra, as deliberações no plenário são maioria simples. As eleições, o vencedor de uma eleição ocorre por maioria simples, tá bom? Estando presente, por óbvio, a maioria absoluta dos membros, tá bom? E se eu quero, por exemplo, definir o trâmite de uma matéria, porque nós sabemos que as matérias podem ser definidas da seguinte maneira, como sendo o quê? Trâmite normal, urgente e urgentíssimo. Então a definição do trâmite é por maioria simples, tá bom? Outra coisa também aqui, mudança de ordem da pauta. Então se eu quero mudar a ordem da pauta de uma reunião, que já estava definido certinho, eu preciso da maioria simples. Para aplicar a penalidade de advertência em membros do conselho, porque os membros do conselho poderão ter o que, pessoal? Poderão sofrer 3 tipos de penalidade de acordo com a infração que eles cometerem. Qual é a ordem de gradação, Ronilson? Primeiro, advertência, suspensão e cassação. Advertência, suspensão e cassação. Advertência, suspensão. Essa é a ordem de gravidade das penalidades. Então, aplicar a penalidade de advertência basta a maioria simples. Ou então, como ele falou no regimento, a maioria absoluta dos presentes. Sacou, brother? Então tá aí. Falei quais são os casos em que você precisa da maioria simples. Eleição, tá bom? Ordem da pauta,
definição do trâmite das matérias, aplicação de advertência e, em regra, é o quórum para a deliberação no plenário. Agora vamos ver aqui o seguinte: eu preciso de 5 conselheiros, que é um outro tipo de quórum. Para quê? Preciso de 5 conselheiros, pessoal. Primeiramente, para propor ao presidente, né, a reunião extraordinária do plenário. O plenário poderá ser convocado pelo presidente ou por 5 membros do conselho. Só que os 5 membros do conselho propõem, né, essa reunião extraordinária ao presidente. Eu preciso também de 5 membros do conselho. Para quê, pessoal? Para determinar o sigilo de uma votação. Porque em regra, em processos disciplinares, eu vou ter o quê? Uma reunião sigilosa. Porque as reuniões, pessoal, elas poderão ser o quê? Públicas, em regra são reservadas, tá bom? Ou sigilosa, onde tem um número limitadíssimo de presentes. Então, para eu determinar o sigilo das votações no plenário, eu preciso de 5 conselheiros, tá? Então tá aí, falei do terceiro tipo de quórum. Agora vamos para o quórum de maioria absoluta. Pessoal, maioria absoluta é as reuniões deliberativas ordinária e extraordinária precisam, né, em regra, para ser aberta, de maioria absoluta dos conselheiros. Tem que estar presente a maioria absoluta para poder começar as sessões, né? Porque nós sabemos que as reuniões dividem-se em sessões de 4 horas, tá? Então, é a regra para a abertura das sessões. Maioria absoluta 2 presente. Inclusão de assuntos urgentes numa pauta. Entendeu? Eu preciso de maioria o quê? Absoluta. E penalidade. Para aplicar penalidade de suspensão em conselheiro federal efetivo ou mesmo em conselheiro regional, eu preciso de quê? Da maioria absoluta dos conselheiros, que é 6 no caso. Tá, pessoal, tá aí. Falei do quarto quórum. E agora, para fechar, porque são 15 quóruns que são citados no regimento, eu vou falar aqui sobre os 4 casos, né, onde eu preciso de uma quantidade de membros maior para deliberar, para ganhar aquela situação. Ou seja, 2/3. O que é 2/3, Rony? 2/3 são 7 conselheiros. Porque 2/3 de 10 é 6,66, que aproximadamente é 7, porque não existe uma parte só de um conselheiro, tá bom? Ah, Rony, tô gostando. Pessoal, eu preciso de 2/3 dos membros em 4 casos. Porque, olha só, eu quero discutir uma matéria antes da leitura do voto do relator, uma proposta de resolução. Uma proposta de resolução poderá ser discutida por antes do voto do relator, que essa é a regra. Primeiramente tem que ter o voto do relator. Então eu posso discutir essa proposta de resolução por deliberação de 2/3 dos membros do plenário. O Conselho Federal de Biologia precisa pode ceder bens aos conselhos regionais, e para tanto ele precisa de deliberação de 2/3 de membros do plenário para poder decidir se vai ceder um bem a um conselho regional. Bem pode ser móvel, imóvel não sei, né? Tá. E por último, a penalidade mais grave ao conselheiro federal, por último não, né? Ainda tem uma parte. Para que eu aplique a penalidade de cassação do mandato do conselheiro federal, eu preciso de 2/3 de membros do plenário, tá? E um outro caso que é mudar esse regimento. Eu tô trabalhando com o regimento do Conselho Federal. Então, se eu quero alterar esse regimento, eu só vou conseguir isso aí se tiver voto de 2/3 de membros do plenário. Sacou, brother? Então tá aí. Você vai ter acesso a essa tabela aqui bonitinha, tá bom? Com esse resumo na descrição do teu vídeo, tá? E outra coisa, amanhã, confirmado, o nosso aulão de exercício da legislação. Começa às 14 horas, aqui em Taguatinga Centro, próximo da Praça do Relógio, 14 até 17h30, um aulão que eu vou ministrar sobre a resolução, sobre o regimento do Conselho Federal e sobre a Lei 6684, beleza? E outros eventos, vou ter aulão, maratona de informática o dia inteiro, dia 5 de agosto, o dia inteiro no dia 12, com de manhã legislação e a parte de, quer dizer, ética e atualidades, e à tarde raciocínio lógico. E no dia 25 já fica aqui o convite para você, reserva aí a grana, reserva aí esse dia para você fazer um dia bio, que é um dia inteiro onde iremos fazer uma revisão geral, pela manhã as matérias básicas e à tarde a matéria específica, lá na Faculdade de Processos e Águas Claras, organizada pelo professor Ronilson Mendes, expert em aulões para concursos, tá bom? Ronilson, meu filho, como é que eu faço, meu lindo, para reservar minha vaga? Entre em contato comigo pelo WhatsApp.
991-990866. Repetindo, 991-990866. Muito obrigado, tchau!